dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Boa madrugada, você que está estudando de madrugada. Eu sempre lembro de você, não é verdade? Olha só, não importa se amanhã, tarde, noite ou madrugada, eu estou aqui para lhe ajudar. Meu nome é professor Jorge, professor de Biologia, professor de Ciências da família LAC Concursos, e hoje nós temos mais um degrauzinho em busca da sua aprovação. Vamos subir mais um degrau, não é verdade? Hoje nós vamos falar de vírus e viroses. Vírus e viroses? Sim, vírus e viroses. É um tipo de conteúdo bastante comum, bastante corriqueiro, né, nas nossas provas, vinculadas ao magistério, principalmente, né? Então, você sabe que o vírus é um micro-organismo, né, acelular. Pô, Jorge, eu posso usar como ser vivo, ser não vivo? Isso é polêmico, meu amigo. Em prova nenhuma diz que o vírus é um ser vivo, não é um ser vivo. Ninguém quer bater em polêmica, deixa a polêmica depois para os taxonomistas, tá certo? Eu posso dizer que é um ser acelular, né? Formado basicamente a sua estrutura aí de um capsídeo e um material genético, lembra? E o material genético pode ser tanto o DNA quanto o RNA. E aí a gente tem uma série de classificações referentes ao vírus. Poxa, a gente pode colocar como classificação direta, né, aqueles que são formados por DNA, que são os adenovírus, e aí existe uma infinidade, uma variedade, um grupo gigantesco, uma subdivisão gigantesca também, tá certo? A gente não vai entrar nesse mérito, porque as provas acabam não explorando tanto isso, e pode proporcionar aí o que a gente chama de análise de vírus RNA, que uma parte dos pesquisadores, uma parte aí dos cientistas, dos especialistas, acabam chamando de ribovírus. Olha só chama atenção para esse tipo, que tem um grupo de vírus que possui na sua composição o RNA, que possibilita a chamada retrotranscrição. Isso aí a gente acaba observando algumas questões vinculadas, né, principalmente ao vírus HIV. Não sei se você está lembrado que, quando a gente fala de vírus, a gente acaba tendo, nesse tipo de vírus, no retrovírus, a retrotranscrição, que é ocasionada aí por uma enzima chamada transcriptase reversa, né? O normal nos seres vivos é que o DNA, ao orquestrar aí a sua síntese de proteína, produza os RNAs. Transportador, mensageiro, ribossomal. Lembra aquela estrutura citológica, daquela estrutura vista especificamente no processo de síntese de proteínas, também que tanto cai em prova? Então, aqui a coisa vai ser um pouco diferente. Nós teremos o RNA produzindo um DNA. Pô, mas o normal é que um DNA produza um RNA. Fenômeno que nós chamamos de transcrição. Então, na transcrição, um DNA produz um RNA. Agora, se um RNA está produzindo um DNA, é um processo contrário, um processo inverso, é um processo retroativo. Aí nós chamamos de retrotranscrição. Tá legal? Quem faz isso? Quem faz isso é o retrovírus. Então, esse vírus, por ter sido uma novidade dentro do mundo aí da ciência, dentro do mundo aí do programa de saúde, dentro aí do que a gente acredita, né, ela caiu bastante em prova. Vamos dar uma olhadinha nisso? E ao longo do nosso percurso, a gente vai desenvolvendo o conteúdo, tá legal? Então, vamos lá, olha só. A primeira questão que a gente vê é uma questão da AOCP, né, Instituto Nacional da Escola de Surdos, tá bom? Do ano de 2009, prova quente. Essa prova aí é uma prova que às vezes vem batendo no calo com algumas questões bem complicadas, tá? A avaliação da OACP é de uma prova de nível alto. Às vezes ela dá uma facilitada em algumas questões, mas normalmente ela vem num entrave bem forte com os candidatos. Bem, vamos ver se essa questão vai ter essa característica de entrave, vai ter essa característica de um nível um pouco mais alto. Tá? A gripe suína é uma doença respiratória de porcos causada por um vírus influenza, o H1N1 tipo A,
que causa regularmente crise de gripe em porcos. Ocasionalmente, o vírus vence a barreira entre espécies e afeta humanos. E existiu uma loucura gigantesca em torno disso há um tempo atrás, né? Até na época da prova, a coisa aí era um pouco novidade. 2009, né? Então se falava muito daquela pandemia de gripe que estava ocorrendo, tá bom? O vírus da gripe suína clássico foi isolado pela primeira vez num porco em 1930. Então não é algo que é novidade, né? Aliás, a gripe é uma doença que persegue o ser humano, que assola o ser humano, que proporciona pandemias e mortes, porque muitas pessoas morrem de gripe, sim, ao longo aí de um ano, né? Inclusive no Brasil. Só que essas pessoas, né, têm um sistema imunitário um pouco fragilizado, né? Normalmente, quando a gente fala de mortes por conta de gripe, né, a gente está falando normalmente de idosos ou pessoas com sistema imunitário deprimido, tá legal? Imunológico deprimido. Então, né, não é novidade a gripe, tá? Além das gripes, quais doenças abaixo são também causadas por vírus? Então ele não vai explorar diretamente o H1N1 nessa questão. Então é uma questão de conhecimento para saber quais doenças são provocadas por quais micro-organismos. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou imaginando aqui. Então a gente vai ter lá, letra A, sarampo, raiva, tétano, gonorreia, cólera, tuberculose, AIDS e dengue. Então, caraca, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 são causadas por vírus? Não, as 8 não são causadas por vírus. De cara aqui, bem evidente, né? A gente tem o tétano. O tétano é bactéria, tá legal? Clostridium tetani, né? Bactéria também é gonorreia, Neisseria, gonorreia, tuberculose, bacilo de Koch, cólera também é bactéria. Então, está muito longe essa daqui, né? Só nessa brincadeira a gente achou causado por bactéria, tétano, gonorreia, cólera e tuberculose. Então, aqui a gente só vai achar por vírus sarampo, AIDS e dengue. Então, a gente pode passar adiante dessa daí. Letra B. De novo, a gente está vendo aqui tétano. Já pode jogar essa questão para o espaço. Tétano, tuberculose, não. Letra C. Volto aqui em cima do tétano, ó. Está errado. Tem também a cólera que eu falei. E letra D. Letra D a gente tem lá sarampo. Beleza, sarampo aí, uma doença que até pouco tempo estava erradicada no nosso país, mas por conta de migração, né, de alguns povos, né, os imigrantes aí, principalmente ligados aí à Venezuela, acabam trazendo essa doença de volta, né? Então, hoje existe uma preocupação muito grande com algumas doenças que são reemergentes. Então, as doenças reemergentes são aquelas que até pouco tempo foram controladas e que hoje voltam por conta do grande poder migratório dos povos, né? Então, alguns imigrantes acabam trazendo algumas doenças que já estavam erradicadas aqui e no país onde eles moravam não está ainda erradicado. Então, sarampo, tudo bem, vírus, né? Transmitido principalmente por saliva, por contato direto, por objetos contaminados, né? Raiva, também uma doença causada por vírus, transmitida principalmente aí por mordida de animais, por saliva, mordida, né, de animais domésticos, como o caso do cachorro, tá legal? Hepatite também é vírus, a gente tem uma variedade grande de hepatite, pode ter hepatite A, B, C, e aí a transmissão pode ser diferenciada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.